Fala aí, jovens, tudo bem? Às vezes vocês me perguntam o que vocês precisam para montar um PC, para começar a compor, ou o que é melhor comprar, o que é melhor gastar. Então, fiz esse vídeo para dar uma esclarecida aí e para vocês terem um norte do que fazer aqui e a gente começar essa conversa, beleza? Então, pensando nisso, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: não sai gastando dinheiro sem entender o porquê que você comprar uma coisa, tá? Porque para produção e composição e usar instrumento virtual, às vezes você comprar um Core i9 não faz tanta diferença versus um Core i7 ou um Ryzen 9, ou um Ryzen 7. Não faz muito sentido você gastar tanto dinheiro assim, sendo que tem outras coisas que são bem importantes, por exemplo, a sua placa-mãe. Qual que é o racional de quando você vai construir um computador para produção e uso de instrumentos virtuais e tudo mais? Você tem que pensar que você quer tocar e ouvir o que você está tocando o quanto antes, né? Então você tem que ter um tempo de resposta baixo, uma latência baixa. Então, para isso, você tem que comprar um computador, montar um computador que faça sentido nisso, né? A primeira coisa hoje em dia, é você primeiro decidir aí quanto que você vai ter de granas para gastar, né? Porque dependendo de quanto for, é melhor você comprar um notebook que já vem meio com tudo pronto e já meio que basta ali para você começar. A primeira dica que eu dou é: se você procurar por um computador que tem uma placa-mãe que tem entrada Thunderbolt, que é aquela entrada que é tipo USB-C, a Thunderbolt 3 é tipo USB-C, só que ela é Thunderbolt, né? Ela é diferente. A conector é igual, ele usa o mesmo padrão do USB-C, só que a tecnologia é um pouco diferente. E essa entrada Thunderbolt é para as interfaces de áudio que são um pouco mais caras, mas elas são bem mais rápidas. Então, quando você quer falar de trabalhar em tempo real, com baixa latência, você precisa de uma arquitetura de placa-mãe, de uma arquitetura do computador que suporte essa latência baixa. E essas placas-mãe que tem normalmente essa latência baixa, essas que têm entrada do tipo Thunderbolt 3, normalmente elas têm uma arquitetura bem rápida. Então elas vão te apresentar uma possibilidade boa de trabalhar com uma capacidade bem rápida. Mas por que não faz diferença você usar um Core i5 de um Core i9, então, né? Dependendo do que você for fazer, até faz. Mas você tem que pensar que quando você está gravando em tempo real, você está tocando em tempo real, acontece uma coisa que é o seguinte: você tem ali no seu workstation de áudio, você tem ali a parte de buffer. Aquela configuração de buffer é basicamente a quantidade de informações que o seu processador vai precisar escrever antes de reproduzir o áudio. Se você tiver um buffer muito grande, seu processador vai precisar escrever bastante coisa antes de começar a reproduzir. Por isso que quando o buffer está grande e você aperta as teclas, ou você faz alguma coisa com o seu controlador, demora para acontecer. Porque o seu processador tem que escrever mais informações. E é por isso que quando você tem um buffer pequeno, você tem uma resposta rápida, porque seu processador ele vai escrever ali mais rápido, o buffer é menor, então ele tem menos coisa para escrever e ele manda para ser reproduzido antes. Então, o que você tem que pensar é: a conta do seu poder de processamento tem que ser o tamanho do seu buffer e a potência do seu processador. Se o seu processador não conseguir encher aquele buffer numa janela de tempo, que é uma janela de tempo fixa que o buffer existe, ele existe, por exemplo, sei lá, vamos falar que a cada segundo você tem um buffer ali. Então, se a sua janela de tempo para preencher aquele buffer passou, você basicamente tem um problema que é: a informação que você queria escrever não vai ir. E aí você vai ter aqueles estalos, aqueles problemas de reprodução que são bem estranhos e que a gente presencia de vez em quando, mesmo com a melhor máquina. Então, toda a conta que você tem que fazer é em volta disso. Do custo-benefício de você ter uma placa-mãe boa e rápida o suficiente, ter memória o suficiente para carregar tudo. Se tiver uns 16 gigas, tá muito bom já. E se você tiver ali um HD SSD M2, então 1 TB de M2 com Core i5, uma placa-mãe Thunderbolt e 16 GB de RAM,
você vai estar bem para conseguir criar com um instrumento digital aí. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, posta aí no comentário que eu faço mais um vídeo explicando um pouco mais. Valeu!